E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar desse pós-jogo, dar minha opinião aqui sobre esse Mirassol 3, São Paulo 0. Mais uma vez, São Paulo perde um jogo pro Mirassol, terceiro em sequência, terceiro tomando taca e não tendo a menor chance de ganhar, assim como foram os dois do Brasileirão, São Paulo não teve a menor chance de ganhar esse jogo do Paulista. Em um jogo que, assim, confesso que eu não esperava uma vitória. Eu ia estar feliz com o empate aqui, tá? Eu ia estar feliz com o empatezinho no Maião. É um estádio difícil de jogar. O Mirassol ficou invicto no Brasileirão na Série A o ano passado inteiro no estádio deles, então é difícil de jogar lá. Porém, cara, precisava ganhar, tá ligado? Precisava ganhar, não, precisava jogar um pouquinho melhor, sabe? Precisava se dedicar um pouquinho mais, ter um pouco mais de repertório, ter uma ideia de jogo. Eu, honestamente, acho que São Paulo, assim, não tinha nada. Parece que São Paulo não treinou, parece que veio o mesmo time do ano passado para esse, parece que ninguém voltou, porque, falando primeiro de escalação, né? O Alisson tá no time titular, é uma vergonha completa, assim como o Cedric. Esses dois caras não dá para entender. Dá para entender a aposta no Nicolas, que fez um excelente campeonato, fez um excelente ano passado, né, com o Sub-20, e fez uma excelente Copa do Brasil, e eu acho que merecia uma oportunidade, mas já na primeira do ano, talvez tenha colocado ele um pouco na fogueira. Ele sentiu um pouco, jogou mal o primeiro tempo até ele sair, mas assim, tem figurinhas marcadas que a gente sabe que são ruins. E o Alisson não joga mais futebol. Faz tempo que o Alisson não consegue mais desempenhar um futebol minimamente aceitável. Um futebol de jogador de Série A, talvez. Então, o Alisson é um cara que, tipo, quando o Corinthians pediu, eu falei, dá de graça, leva embora. E, enfim, continua no São Paulo, foi titular hoje e foi péssimo. Tudo que ele tentou errado, ele não ajudou nem na marcação, nem no ataque, errou todos os passes. Alisson, pra mim, péssimo. Cedric horroroso, talvez o pior em campo, muito, muito mal. Como é ruim o Cedric, não acerta um cruzamento, não dá profundidade. Teve uma jogada que o São Paulo sai construindo a jogada lá da esquerda, roda, a bola chega no Bobadilha, Bobadilha tá esperando o Cedric entrar assim, fala, vai meu filho, vamos, vamos, vamos. E aí, tipo, ele rola a bola bem mais aberta do que precisava, porque o Cedric não ataca a área, e aí o Cedric ainda vai e me cruza a bola lá do outro lado, pra ninguém, você fala, puta merda, cara. O Cedric é realmente muito ruim, então eu acho que o Crespo tem responsabilidade já nessa derrota, já vamos ser claros aqui, tem responsabilidade na derrota. Entendo o Arboleda começar no banco por ele ter chegado atrasado na pré-temporada, mas o Arboleda é um zagueiro seguro, ele não pode começar no banco. Desculpa. Ele é foda, ele vai pra balada, ele não sei o quê, mas o Arboleda é muito mais seguro do que qualquer outro zagueiro que a gente tenha. Então o Arboleda tem que ser titular, e essa é uma verdade também. Mas entendo, essa eu entendo muito mais do que o Cedric ser titular e o Mike tá no banco, tá? Em virtude disso, São Paulo começa jogando mais ou menos, naquele jogo começou meio morno, mas do nada o Shailon acha um chutaço de fora da área, numa falha ali do Nicolas na entrada da área, uma falha meio que o São Paulo meio que para achando que o juiz vai dar falta, ele não dá enfim, e aí a bola sobe pro Shailon, que acerta um pedardo na trave, e aí a gente dá um pouco de azar de voltar a bola no pé do Lucas Mugni, que puta que pariu, tomamos um gol pro Lucas Mugni, cara. Pô, eu sou muito fã dos caras do Falha de Cobertura, eles têm o troféu Lucas Mugni, que é um troféu do pior do ano, tem a seleção Lucas Mugni dos piores do ano, chama o Lucas Mugni, não é à toa, porque o cara é ruim mesmo, e a gente toma um gol desse cara, velho. É revoltante a gente tomar um gol do Lucas Mugni, cara. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Que absurdo, cara. Que coisa patética. Aí saiu 1-0 já com 6 minutos de jogo. Já todo São Paulo que tinha pra ficar puto, já fica puto pra cacete, né? Porque, porra, já estamos perdendo pro Mirassol de 1-0. O time não joga nada. Parece que, assim, veio com uma tentativa de situação, de proposta de jogo, mas aí toma o gol e aí desliga. Fala, não, isso aqui a gente continua sendo os bosta do ano passado. Lucas, se não tem condições pra jogar 90 minutos, nem leva, sério, não leva, pô. Deixa o Lucas se recuperar 100%. Não sei se ele tá 100%, ele tinha que ser titular. Então, sei lá porque que ele começou. O Caleri treinou bem a semana inteira e aí não é relacionado. Tipo, que porra que aconteceu? O Caleri não foi relacionado, sabe? O Caleri tem que entrar, mano. A gente precisa colocar nossos melhores jogadores pra tentar vitórias aí, pô. Pra gente tentar se classificar entre os 8 melhores do Campeonato Paulista, que vai ser difícil, tá? Essa classificação. São Paulo, a depender do que aconteça nas 2 próximas rodadas, vão começar a falar em rebaixamento. Acho que é muito difícil cair no Paulista porque só cai 2 e normalmente são 2 times que fazem tipo 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então se o São Paulo fizer uns 6 pontos, 7 pontos, dá pra já não pensar mais nisso. Mas precisa se classificar, né? O São Paulo precisa se classificar no campeonato. Então não ir para as quartas de final já é uma certa vergonha assim no Paulistinha. Então é algo que o São Paulo precisa já rever para a próxima rodada e tentar jogar minimamente bem.
que desligou a partir dos 6 minutos, aos 20 tem uma falha na saída de bola ali, não lembro quem toca pro Ferrarese, mas toca meio mais ou menos, acho que foi o próprio Alisson, inclusive, que faz cagada, o Ferrarese não vai firme, vai pra quebrar o cara, novamente, ou pega a bola ou pega o pescoço do cara, você é o último homem. Aí o Alisson rouba a bola do Ferrarese, né, ganha essa disputinha aí que o Ferrarese deixou, ganha na corrida com muita distância pro Ferrarese parecia que tava de calça jeans. Aí ele vai tentar um cruzamento, o Alan Franco ali numa infelicidade coloca o pé na frente e empurra a bola pro gol. Gol contra ou gol do Alisson, sei lá, tanto faz. Gol do Mirassol, 2-0 com 20 minutos de jogo. E aí todo São Paulo já sabia que o jogo tinha acabado, né? Achar que o São Paulo ia virar, achar que o São Paulo ia empatar era impossível. E foi o que aconteceu. O São Paulo não empatou, não virou e foi isso. É patético, assim. Não tem... Tipo, eu tô tentando procurar adjetivo, procurar coisa pra falar, mas não tem, é só... Foi um jogo péssimo, tá ligado? Péssimo. Tapia no ataque não fez nada, o Tapia tava mais lento do que costuma estar. Tava o time inteiro do São Paulo lento, na verdade. Tem um ponto aqui de pré-temporada curta, mas todo mundo teve pré-temporada curta, tá ligado? O Mirassol teve pré-temporada curta também. Então vai se fuder, precisa jogar bola, cara. Precisa jogar bola. O Mirassol teve a mesma pré-temporada. Por que nossos jogadores estão parecendo que tem 100 quilos todo mundo e os caras estão voando? Alguma coisa de errado aconteceu. Então, enfim, primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos do São Paulo. O pior do ano, né? O pior do ano com certeza é. Mas um dos piores aí dos últimos 2, 3 anos. Horrível o primeiro tempo de São Paulo. Patético. Na única bola, como eu falei, o Cedric isola um cruzamento, que é a única bola que a gente tentou mais ou menos. Não teve nenhuma grande defesa, nada do Walter. Foi um jogo bem tranquilo e bem controlado pelo Mirassol. Mirassol, que honestamente eu acho que é uma equipe que perdeu muitos nomes importantes e é uma equipe ruim, tá? Eu acho que o Mirassol vai brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, talvez junto com a gente. A gente também é uma equipe ruim, tá? Que isso fique claro. Por enquanto, hoje a gente mostrou que a gente não evoluiu nada do ano passado para esse ano. E se não evoluir nada, vai ser bem complicado. A gente vai brigar na parte de baixo da tabela. E o Mirassol, para mim, também é uma equipe ruim. Perdeu muitas peças importantes. Eu acho que não vai ser uma grande equipe, acho que tem tudo para cair na fase de grupos da Libertadores, tem tudo para, enfim, para brigar na parte de baixo da tabela junto com a gente lá. Só que o Mirassol hoje foi muito mais competente do que a gente, jogou muito mais bola, soube, um time que claramente é mais bem treinado que o São Paulo, pelo menos hoje foi muito mais bem treinado. Tinha um plano de jogo que era deixar o Cedric mais livre aqui pela ala direita e deixava sem peso na consciência, porque nada que sai do pé do Cedric funciona, só partida pavorosa do Cedric. No intervalo, o Crespo tenta mudar, né? O Nicolas estava numa partida ruim. Acho o Nicolas um bom jogador, tá? Mas acho que ficou um pouco nervoso, não conseguiu desempenhar tão bem o futebol ali como lateral esquerdo. Acho um bom jogador, vem da base. Acho que ainda tem muito espaço para evolução. Mas eu acho que ele não fez uma boa partida mesmo. Então tira o Nicolas, coloca o Ferreirinha. Tira o Alisson, que como eu comentei, estava fazendo uma partida pavorosa, merecia sair. O Alisson sai. Nisso que o Alisson sai, entra o Danielzinho e entra o Ferreirinha no lugar do Nicolas. Eu não gosto da entrada do Danielzinho, tá? Não é pelo Danielzinho em si, mas a ideia do Danielzinho entrar era pra avançar o Marcos Antônio. A gente já tava perdendo de 2-0, mano. Vamos colocar o time pra frente de verdade. Vamos colocar o Lucas pra jogar. Vamos colocar, sabe, outro atacante, o Luca pra jogar. Vamos colocar o Feirinha nessa posição. Sei lá, eu acho que tinha que ter usado um pouquinho mais, colocado o time um pouquinho mais pra frente. O que fez, na verdade, foi tirar um volante que tava sem função nenhuma em campo e colocar um volante-volante. E aí, obviamente, você avança um pouquinho mais o Marcos Antônio, mas aí o Bobadilha sumiu a partir do momento que você avançou o Marcos Antônio, porque ele ficou sem muita gente para trocar passe. Então, enfim, acho que essa substituição não foi boa, demorou para colocar o Lucas, demorou para tirar o Cedric. Acho que o Crespo hoje foi muito mal em tudo que fez, muito mal. Ainda no fim do jogo, quando coloca o Mike dá um carrinho ali que o Candançan inventou uma expulsão, não dá para crucificar o Mike para essa expulsão. É óbvio, ele vai com a perna mais alta ali do que deveria, ele vai numa força desproporcional, mas ele nem encosta no cara, mano. Ele bloqueia a bola, tromba com o cara, sabe? Não foi nada. Se quisesse dar falta em um amarelo por imprudência, o juiz já seria rigoroso, não sei porque o VAR não chamou, e não é nem a questão desse jogo especificamente. A expulsão não prejudicou o São Paulo em nada nesse jogo, nada. O São Paulo tava jogando pateticamente mal antes, seguiu jogando pateticamente mal depois. São Paulo melhora um pouquinho no segundo tempo, tá? Um pouquinho, bem pouquinho, mas melhora um pouquinho no segundo tempo. Mas partida pavorosa do São Paulo como um todo. O Mirassol não sofreu, não teve uma pressão, várias chances de gol, nada. Então, partida patética do São Paulo. Mas nesse lance da expulsão não prejudicou em nada no jogo, mas prejudica pro próximo, cara, porque a gente vai ser obrigado a ver o Cedric em campo de novo contra o São Bernardo, porque é o único lateral direito que a gente tem no elenco, a gente vai ser obrigado a ver esse porra em campo de novo contra o São Bernardo. E puta merda, cara, como é ruim ver o Cedric em campo, cara.
ele já deu, sabe? Não produz nada, não ganha. Perdeu na corrida pro Reinaldo um monte de vezes. Tipo, os dois têm a mesma idade. Por que você tá perdendo na corrida pra um cara que tem uma barriguinha igual a minha, tá ligado? O cara, porra, Cedric, não dá não. O Cedric todo fortinho, pagando de. Mas não consegue correr, cara. Não consegue acertar um cruzamento, não consegue acertar um passe mais longo. Não dá, cara. O Cedric é foda. Enfim, eu acho que o São Paulo fez uma partida pavorosa. Mike entrou, ainda foi expulso. E a gente vai ter que aguentar o Cedric semana que vem de novo. Depois, e a contra o São Bernardo, que fez uma boa estreia. A gente vai ter que jogar com o São Bernardo no Morumbi. Não sei se o São Paulo é favorito para esse jogo. Honestamente, eu acho que não. Mesmo jogando no Morumbi, espero que a torcida compareça e faça ali um apoio bom para o São Paulo tentar sair com uma vitória, porque o próximo jogo é contra o Corinthians fora. Se o São Paulo engata 3 derrotas seguidas, o campeonato só tem 8 jogos, tá? Só tem 8 jogos, então é muito perigoso se engatar 3 derrotas seguidas. O São Paulo ainda joga mais 2 clássicos contra Palmeiras, contra Santos. Então é bem complicado tudo isso e o São Paulo vai ter que desempenhar. Vai ter que ganhar desses times menores, São Bernardo da vida, vai ter uma partida, se não me engano, contra o Velo Clube, vai ter partida contra a Ponte Preta, enfim. Vai precisar ganhar desses times que são de Série B, C aí, ou sem série. Então, para pelo menos ficar ali, tentar chegar entre os 8, mas assim, hoje, pela apresentação do São Paulo, muita gente falou, eu acho bem difícil novamente, né? Porque os times que caem no Paulista fazem pouquíssimos pontos, mas ainda assim, se perde 3 seguidas, é pra ficar de olho, pô. É pra tomar cuidado pra não brigar pra não cair no Paulista, que seria ridículo, vexatório. Brigar pra não cair já seria vexatório, tá? Então, São Paulo hoje, partida muito abaixo. No terceiro, ainda depois da expulsão do Mike, tem o Rafael ainda falha no lance, vai muito mal, ele vai com o joelho numa bola que dava para ele encaixar, e aí a bola sobra pro José Aldo, que faz o terceiro gol ali do Mirassol. O terceiro gol não muda em nada, na verdade, né? Então, é um verdadeiro tanto faz esse terceiro gol do Mirassol. Porém, a grande questão é que o que preocupa é a atuação. São Paulo jogou pessimamente mal. Ponto positivo, São Paulo jogou pessimamente mal em todos os jogos contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro e nesse Campeonato Paulista. Então pode ser algo que o Mirassol tá conseguindo jogar bem contra o São Paulo e anular tudo que o São Paulo tenta fazer. Mas o ponto negativo é que o São Paulo já estreia numa partida péssima, parece que não mudou em nada de 2025, e é uma mesma escalação. Porra, voltou todo mundo de lesão, praticamente, né? Voltou boa parte da galera de lesão, e a escalação é a mesma do final do ano, pô. Aí não existe também, não existe. Se o Lucas tá apto pra jogar, bota pra jogar, cara. Precisa jogar. A gente precisa do Lucas voltando a competir, voltando a correr, voltando a jogar. A gente precisa do Lucas, a gente precisa do Caleri. A gente precisa dos atletas jogando. A gente precisa do Arboleda. Chegou atrasado, você foda-se. Põe o Arboleda pra jogar. A gente precisa dos caras, pô. A gente precisa dos caras que são os medalhões, são os mais experientes, são os melhores tecnicamente de São Paulo. Não dá pra gente ficar contando com o Tapia esse ano inteiro, pô. O Tapia foi importante ali no finalzinho do ano, mas o Tapia é bagre. Bagre, ele é ruim de bola. Ele dá um voleio ali dentro da área que é a coisa mais pavorosa. Foi um baita lançamento ali do Luciano, que o Tapia não domina a bola, deixa que cai, briga no corpo, aí vai tentar dar um voleio, a bola vai toda torta pro lado, assim, muito feio. Então, assim, a gente precisa das nossas peças, precisa dos caras. E é isso. São Bernardo, quinta-feira, vamos estar em live aí de novo. Obrigado por todo mundo colando em live hoje. Mais uma vergonha que a gente passa e não tem muito o que ser dito, cara. Não tem muito o que ser falado, não tem muito o que ser feito. Que tem agora é a gente tentar recolher os cacos de novo, mais uma vez, mais outra vez. Nós, São Paulino, tentar esparecer, fingir que nada aconteceu, porque, olha, difícil. A temporada começou daquele jeito pra gente, né? Temporada que não acabou, na verdade, né? Eu nem considero que acabou a temporada, porque a temporada do São Paulo se arrasta desde o final do ano, desde com um monte de escândalo que vem vindo. Enquanto tava tendo o jogo do São Paulo, tava tendo matéria do São Paulo no Fantástico entrevistando advogado. Enfim. Então, a verdade é que a temporada de 2025 do São Paulo ainda não acabou e o jogo de hoje é uma prova. São Paulo jogou tão mal quanto tava jogando em 2025, no final de 2025. Toma outra ataca pro Mirassol, que já tinha tomado em 2025. Então, dá aquela sensação de que a temporada ainda não acabou. Vamos torcer pra esse pesadelo acabar o quanto antes. E se tudo der certo, inclusive com o impeachment do Casares. Mas é isso. É muito difícil falar depois de um jogo assim, muito nervoso, mas é a vida. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar aquele joinha. O YouTube entende que o conteúdo é relevante se você assiste até o final, deixa aquele joinha. Então, se gosta do conteúdo, recomenda para um amigo. Se não gosta, fode com o inimigo, manda para ele também. Aquele abraço, é nóis, valeu. E vamos, São Paulo, por favor, cara, vamos, São Paulo.